De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. A Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovou a revisão do plano diretor da cidade e a revisão é alvo de críticas severas de urbanistas que apontam benefícios exclusivos das construtoras e da especulação imobiliária. O placar final foi em 44 votos a favor e 11 contrários. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Hélio Rodrigues, que é vereador pelo PT na cidade de São Paulo e também presidente do Sindicato dos Químicos de São Paulo. Vereador Hélio Rodrigues, tudo bem? Prazer recebê-lo no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que fico aqui extremamente feliz em participar de um programa tão importante como esse da TVT. E, vereador, a revisão do plano diretor na cidade de São Paulo vem sendo discutido, mas havia várias lacunas aí, conclamadas pela sociedade civil, urbanistas, inclusive políticos. E o que chama atenção é que na votação que definiu a revisão do plano diretor recentemente, a galeria do Legislativo Municipal estava repleto de moradores da cidade que reclamavam desta revisão, não concordavam, mas mesmo assim a maioria dos vereadores da casa não entendeu dessa forma e aprovou a revisão. O senhor foi um dos vereadores com voto contrário a esta revisão do plano diretor. Queria lhe ouvir sobre a aprovação desta revisão do plano diretor e o que isso vai impactar daqui para frente, vereador. A gente se posicionou contrário. Primeiro que a gente tem que falar para a população que se trata de uma revisão do plano diretor, então construído no prefeito Fernando Haddad em 2014, com a mão de um dos melhores urbanistas do Brasil, Nabil Bonduc, e demais colaboradores. Então foi um plano amplamente debatido e que previa uma revisão, previa uma reorientação de rota, análise de alguns pontos que, enfim, acabaram saindo daquele projeto de 2014, do plano diretor de 2014 da cidade de São Paulo. O problema é que nós não tivemos uma revisão. No primeiro momento, o governo mandou para casa uma revisão, que a gente se debruçou sobre ela em 50 e poucas audiências, e de repente veio um substitutivo de última hora que mudava completamente tudo o que a gente tinha debatido. Aí começou, francamente, uma conversa que é muito estranha na política, né? Eles querem uma coisa, mas não fala que é aquilo que eles querem. Só para dar um exemplo, hoje a gente tem uma notícia importante do dia, a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. O Moro, ele queria tirar o Lula das eleições de 2018, mas ele não falava que queria tirar o Lula das eleições de 2018. Ele fazia todo um processo, construía uma narrativa para você chegar num fim que não era claro. O plano diretor é isso. O plano diretor, ele queria aumentar, na verdade, os eixos que estava para 300 para 450, atingir com isso os miolos dos bairros. Ele queria aumentar o raio em torno das estações. Lembrar que em São Paulo nós temos 183 estações. E aí você aumentar para 1.000, aí de 1.000 foi para 800, de 800 foi para 700. Hoje é 600. A revisão teria que falar o seguinte: esse 600, ele atingiu aquilo que a gente pensava ou não? Não, o que eles queriam claramente era aumentar para poder ofertar maiores possibilidades de construção para o sistema imobiliário, para o sistema imobiliário do município de São Paulo. O que não tem nenhum problema, são atores importantes da cidade. O setor imobiliário de São Paulo é um setor importante. Agora, você não pode fazer uma revisão de um plano diretor orientado só pela cabeça do sistema imobiliário da cidade, em detrimento de toda uma população da nossa cidade. Nós teremos graves problemas para o futuro, que estão já no presente. Nós temos a questão da mobilidade da cidade. Nós tivemos 2 anos de pandemia, e esses 2 anos de pandemia parece que o trânsito acabou, mas o trânsito voltou e vai se complicar. E vereador, nesse sentido de olhar para uma parcela da população e não olhar para outra, o texto também muda a indicação do Fundo de Desenvolvimento Urbano, que originalmente, no plano diretor original de 2014, como o senhor colocou, era para moradias populares, sociais e para essa questão da mobilidade.
Mas esse novo texto coloca esse valor, esse fundo também agora, para recapeação de avenidas, de ruas, mudando ali o seu direcionamento e o seu funcionamento. De fato, isso também retira dos mais vulneráveis mais um direito? Bastante, porque o Fundurb foi criado daquilo que o investidor do setor imobiliário queria fazer, aumentar as suas construções, aumentar os seus andares, ele paga um valor que a gente fala da outorga onerosa, isso ia para um fundo que ia ser aplicado em habitação de interesse social, que um olhar muito importante que teve o Plano Diretor de 2014 foi trazer para os eixos mais próximos aqui, porque 70% do emprego está nessa região que a gente chama que é a região mais central, essa região aqui que a gente tem, que atinge aí aqui do Tatuapé, enfim, para outras regiões daqui da cidade, da Bandeirantes. Então é o centro expandido que a gente fala. 70% dos empregos está para cá. Então a ideia era trazer a população de baixa renda para poder ocupar esses eixos da cidade. O que seria muito importante é que assim a gente tem algumas vezes ações do poder público que tem um olhar muito para o futuro. Então, esse plano diretor de 2014 olhava a cidade muito para frente. Aí tinha uma parte disso que ia para a mobilidade do Fundurb e uma parte que vai para parques, para novos parques, para a questão ambiental, para a questão climática, que para uma cidade como São Paulo, e depois, se me der um espaço, eu quero falar que nós vamos ter um problema não só no centro, nós vamos ter um problema de água na periferia. Nós vamos ter um racionamento maior na periferia com esse modelo que a cidade está se encaminhando. E, vereador, outra reclamação da população e de urbanista de forma geral é que o grosso da população da cidade de São Paulo não foi ouvida na revisão desse plano diretor. A questão dos impactos ambientais da cidade e mais, liberar uma verticalização assombrosa no município de São Paulo. Queria ouvir também sobre essas questões. Sobre a questão da população, a participação popular. Bom, isso aí você colocou bem, não houve participação popular, as audiências foram audiências esvaziadas, em horário inoportuno, porque é o poder público que tem que fazer o esforço de atrair a participação popular. Não é ele disponibilizar uma audiência às 8 horas da manhã no sábado e falar, nós disponibilizamos a audiência, as pessoas não foram. Não é bem assim. Quando você quer participação popular, você cria mecanismos, você cria alternativas para que essas pessoas possam participar. E ele tem um problema muito sério, que assim, o que embasa um plano diretor de uma cidade com 12 milhões de habitantes, com a tamanha complexidade que é São Paulo, são estudos técnicos. Nós temos que ter muito especialista da área falando, olha, isso aqui pode ir para cá, isso aqui tem tal impacto. Bom, nós temos um problema que é a questão dessa verticalização aí, para a Torre de Babel, que vai ficar São Paulo, nós estamos falando em aproximadamente 2 milhões de novas unidades, ou seja, o déficit habitacional em São Paulo, que é 370 mil, vai acabar e nós vamos atender o déficit do Brasil. O que não é verdade, isso é tudo especulação imobiliária, lá para fins de você alugar para o Airbnb ou uma maneira do capital especulativo ali colocar o dinheiro nessa modalidade mais, que eles chamam mais conservadora, com menos liquidez, que é a questão do imóvel. Então, assim, você bota lá no imóvel, deixa lá, deixa rendendo, né? E aí você vai tocando. Então, assim, nós podemos ter um problema de recursos hídricos na cidade. Nós já passamos por um racionamento e os impactos ambientais estão aí para dizer. Nós podemos ter um novo processo como esse. E aí como é que fica a população periférica? Porque aqui em São Paulo, não deve ser diferente em outros lugares, você abasteceu o centro e colocou um tal de redução de pressão na periferia, que é racionamento que existe até hoje. Existe até hoje. Todo final de semana nós temos relato de diversos pontos da cidade em que a água incrivelmente não chegou. O que não é verdade, está se aplicando seletivamente um racionamento. Nós podemos sofrer com muito isso na cidade. Sem falar da mobilidade. A cidade fica intransitável com esse modelo. E nós não temos uma estrutura
de metrô, de ônibus, ou esses modais todos, articulado para a gente poder ter aí, no mínimo, 500 quilômetros de metrô, 500 quilômetros de trem, outras alternativas, hidrovias, para poder fazer a cidade se movimentar. Então, o plano diretor que a gente estava pensando que ia revisar para o interesse da sociedade, dos munícipes, ele não apareceu. O que apareceu foi um claro objetivo de você atender um segmento, que é o segmento imobiliário, que com muita pressão fez, que teve a maioria das suas reivindicações atendida pelo relator do plano diretor, e por isso que a gente se posicionou contra. Por uma questão técnica, não houve estudos técnicos, ninguém embasou tecnicamente o que vai afetar. Nos próximos anos, a população de São Paulo, essa não é revisão, é a destruição do conceito de um plano diretor na gestão do prefeito Fernando Haddad e um plano diretor novo na ótica, na visão do setor imobiliário. E aí a gente sabe o que vai dar esse plano daqui para frente. Ô, vereador, então, só para a gente encerrar aqui, o nosso tempo está acabando, mas houve, inclusive, denúncias desse grande lobby do setor imobiliário junto a vereadores. E aí, como fica o interesse da população frente a isso? Assim, como que foi esse debate sobre o lobby da especulação imobiliária e do setor imobiliário nessa sessão de votação do plano diretor, da revisão do plano diretor? Isso é uma coisa que eu, como vereador novo do campo progressista, tenho pouco acesso a essas informações. Mas lá não houve, assim, você não percebe na casa essa pressão, essa é uma pressão que se dá em outros canais, em outros territórios, que não de lá. Mas eu tive uma conversa com o nosso ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e ele, na implantação do plano diretor estratégico, na gestão dele, ele conversou com esse setor. Não tem nenhum absurdo conversar com esse setor. Agora, você tem que vai ter que mediar aquilo que esse segmento está propondo com aquilo que é de interesse da população. Então, há um desconforto muito grande na casa, eu quero acreditar, porque o meu partido, nós tivemos uma visão que uma parte da bancada achou que poderia, e pensou desse jeito, que poderia conter o estrago maior que estava vindo, então a bancada do PT atuou muito forte para conter esses estragos e votou a favor do plano. E uma outra parte, como eu, nós falamos, não, acho que não dá, enfim, vamos fazer aqui uma posição na cidade falando que a gente é totalmente contra. Então, esse lobby, por exemplo, eu acho que não atinge esses companheiros que votaram a favor numa perspectiva que você tinha um raio de 1.000, passou para 700, era 450, passou para 400, e fizeram um esforço para que pudesse diminuir o tamanho do impacto dessa revisão do plano diretor. E outra parte, como nós falamos, não dá, melhorou, mas não melhorou. Na verdade, assim, você piorou para falar que melhorou depois um pouquinho. Na verdade, a gente aumentou 100 no raio, a gente aumentou mais 100 nos corredores e eu acho que o lobby que foi feito foi grande mesmo, mas aí eu não pude vê-lo. Conversamos com o vereador Hélio Rodrigues, que é vereador aqui na cidade de São Paulo pelo PT e também presidente do Sindicato dos Químicos em São Paulo. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Agradeço e estou sempre à disposição para poder, enfim, fazer parte de programas tão importantes que têm um claro objetivo de informar a população, de ser bastante sério. Então, estou sempre à disposição da TVT. Um abraço a todos os telespectadores e a todos vocês. Abraço, vereador.